A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo 13, que diz: E vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Essa passagem ela vai falar sobre a compaixão de Jesus por uma viúva, a viúva de Naim, a qual nós já conhecemos. É bem conhecida essa passagem. Nós estamos falando nesses episódios sobre a compaixão de Jesus. Anteriormente nós falamos da compaixão de Jesus por um servo doente, e agora vamos falar da compaixão de Jesus por uma viúva. Então, Lucas está relacionando os milagres que Jesus, não tanto para demonstrar seu poder, porque é um fato, mas para demonstrar sua compaixão. Jesus dirigiu-se a Naim, a cidade que fica a mais de 50 quilômetros de Cafarnaum, e essa cidade não é citada em nenhum outro lugar na Bíblia, mas fica a 5 quilômetros de Sunem, lugar no qual Eliseu havia ressuscitado o filho de uma sunamita. Jesus foi àquela cidade para cumprir um compromisso de sua agenda pessoal, mas mais uma vez ele se dirige a alguém socialmente vulnerável na sociedade da época. Sabemos que as viúvas elas não tinham nenhum amparo financeiro, elas dependiam da caridade, de parentes, de amigos, e um filho para uma viúva era uma garantia de sustento. E aquela mulher, o seu único filho, ele servia de amparo, estava morto em um esquife. Jesus ele vai ali promover um encontro, que vai transformar a vida daquela mulher. Tudo que ela tinha perdido, o que ela tinha de mais valioso, que era o seu filho, nós vamos ver ali a compaixão de Jesus por uma mulher que estava numa situação onde aos olhos humanos era impossível, mas Deus já tinha marcado um encontro para aquela mulher. E nós vamos ver esse encontro que vai ser transformador. Nós bem sabemos que os cemitérios normalmente ficavam fora das cidades, razão pela qual esse encontro aconteceu na porta da cidade. O versículo 12 ele fala: também era comum que toda a aldeia estivesse presente no cortejo. Por isso, quando ele fala na parte B do versículo 12, que ele diz: grande multidão da cidade ia com ela. Então, nesse episódio, podemos observar 3 encontros na entrada da cidade. O encontro entre a multidão que ia com Jesus e a multidão que seguia com a viúva. Então, essa primeira multidão é a caravana da vida, da alegria, da esperança. É a caravana que estava ali alegre, porque ali tinha vida, ali Jesus estava presente. E a segunda é a caravana da morte, que é onde estava ali o filho daquela viúva estava morto. Então, da morte, da tristeza, e da desesperança. E essa segunda, e o segundo é o encontro de 2 filhos únicos, o filho unigênito de Deus e o filho único de uma viúva. O primeiro estava vivo, ativo e exaltado, e o segundo estava morto, inativo e humilhado. E o encontro de Jesus com a viúva, ele ali, nós vamos ver que ele é o Salvador, movido por compaixão. A viúva é a pecadora tomada pelo sofrimento. E ali está o Senhor da vida diante da realidade a que o pecador havia condenado os homens, no caso aqui a morte. Jesus podia ver naquela mulher, como estava a alma daquela mãe, como é que ela estava ali marcada pela dor, e
por ter perdido o seu único filho. O que ela ainda não sabia era que o Filho do Homem estava naquela marcha fúnebre, que tudo se transformaria, que tudo ali, né, que logo tudo iria se transformar em uma grande festa. Então Jesus, ele é o Senhor da vida. E nós vamos observar dentro dos evangelhos que Jesus ele realizou 3 ressurreições em seu ministério. A ressurreição de uma menina, a filha do chefe da sinagoga, nós falamos em algum episódio sobre isso, chamado ali Jairo. Ele deu a vida ali, ressuscitou ali a Lázaro, o seu amigo. E o terceiro caso que fala é sobre quando ele ressuscita o filho dessa viúva. Então, a chave para a interpretação e a compreensão do texto, do versículo 13, que diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, que é o nosso texto devocional, Jesus vê a viúva em sua condição de sofrimento. Ele vai se compadecer dela, ou seja, sente a dor dela em seu próprio coração. Então Jesus ele vai sentir a dor daquela mulher. Ele vai se colocar no lugar daquela mulher. Isso é um ponto que nós a cada dia precisamos ter, esse amor realmente pelo próprio, de se colocar no lugar, de sentir aquela dor, de ser altruísta, se colocando no lugar do próximo. E aqui nós vamos ver que Jesus, quando ele se compadece daquela dor, primeiro ele diz à viúva: não chores. Suas palavras são consolo para uma mãe triste e sem esperança. E Jesus veio para consolar todos os que choram. Ele é poderoso para substituir o luto por alegria e louvor. Isaías 61, versículo de 1 ao 3 fala sobre isso. Então o Senhor ele tem todo o poder para transformar aquilo que é uma tristeza em alegria. E é isso que ele vai fazer com essa mulher. Outro ponto é que quando ele diz no versículo 14, é que ele tocou o esquife. Esse ato contrariava a lei judaica, da pureza cerimonial, que nós até falamos já em número 19. Mas Jesus se identifica com a mãe em sua dor e com o filho em sua morte. No entanto, não é a condição de tristeza e de morte que contamina Jesus. É sua condição de esperança e de vida que alcança aquela pessoa. Então, ao tocar no esquife, Jesus estava dizendo que a vida que há nele é maior que o efeito do pecado no homem. E o outro ponto dentro desse texto, que Jesus ele disse àquele jovem defunto: jovem, eu te mando, levanta-te, versículo 14. Jesus só usou uma palavra de ordem e o rapaz voltou à vida. Se levantou e começou a falar. Jesus, portanto, chegou ao objetivo da sua compaixão. Versículo 15. E Jesus o restituiu à sua mãe. Então, tanto no caso do servo enfermo, do centurião, quanto no caso do filho morto, o milagre de Jesus tinha por objetivo mostrar que Deus se importa com o sofrimento e a dor de quem perde seu ente querido. Então a cura ou a ressurreição, ambas vão demonstrar tanto seu poder quanto sua compaixão. A grande lição, portanto, é que a compaixão de Jesus produz restituição e promove a glória de Deus. Então, entenda que o nome do Senhor é glorificado, em toda essa situação. E Jesus, ele se compadece, Deus ele se compadece do sofrimento, do homem, do seu ser criado. O Senhor ele se compadece, de tudo isso. Então, creia que o Senhor ele tem todo o poder para ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. O toque dele de compaixão, da vida daquela mulher, depois de ela estar vivendo um problema, de ter perdido o seu filho, desesperada, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus chega sobre ela, e ali o milagre acontece, e o Senhor ele tinha por objetivo, o cumprimento de uma missão, que era o quê? Era aquela multidão, ela passa a glorificar a Deus e reconhecer Jesus,
né, que ele era um grande profeta, no versículo 16 e 17 vai dizer. Então que nós possamos também, através dos milagres que o Senhor faz em nossas vidas, aquilo que Ele vai fazer, da compaixão dele para conosco, né, que vidas também venham exaltar o nome do Senhor, né? Então, a compaixão de Jesus, ela produz restituição e promove a glória de Deus, né? O que tem na sua vida que precisa ser restituído, né? O que está morto nesse dia na sua vida? Se você crer, você verás a glória do Senhor, né? E tem um encontro com Jesus, encontre com Ele, tem um encontro com Jesus que a tua vida vai mudar. Aquilo que você até mesmo nem pediu ao Senhor, está sem esperança nenhuma, o Senhor tem todo o poder para entrar e abençoar a tua vida. Então, que nesse dia você entenda que você não está sozinho em momentos de dor e sofrimento, né? Jesus, ele compreende o teu sofrimento, tanto que ele morreu na cruz por você e por mim, né? Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da aflição. Então, que nós possamos hoje entender que Jesus, ele está conosco. Então, abra o teu coração, confesse Ele como seu único suficiente Salvador, que você é conhecedor da palavra, né, esteja conectado com a palavra do Senhor, tome posse dessa palavra, receba do Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor nesse dia, Ele tem falado com você, e esse devocional, com certeza, é para te despertar, é para que você venha estar, né, trazendo, aumentando a sua fé, crendo que se Ele ressuscitou o filho de uma viúva, né, que estava ali, e a palavra não diz em momento algum que ela estava esperando Jesus. Jesus já tinha um propósito, e ali eu já sabia ali o Senhor, né, já tinha sido revelado sobre toda aquela situação. E Jesus, ele teve um encontro ali, aquela mulher encontra Jesus e o seu filho, o seu único bem mais precioso dele. Porque como viúva, né, ela tinha ali, não tinha ninguém por ela. Mas nós vamos ver que ali o Senhor restitui a vida daquele filho e aquela mulher glorifica ao Senhor. Então que Deus te abençoe nesse dia, fique com essa palavra. Se você vê alguém que precisa, o Espírito Santo Deus tocar em você, se você lembrar de alguém que está precisando ouvir essa mensagem, né, seja um evangelista, compartilhe essa mensagem com aqueles que o Espírito Santo de Deus está te tocando para compartilhar, que está precisando, né, de que seja ressuscitado algo em sua vida, que já perdeu a esperança. Então compartilhe, seja um evangelista, seja aquele que vai semear a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia.